Fala galera, boa tarde, tudo bom? Mais uma vez aqui, né? Uma videoaula, infelizmente não estamos lá na quadra, mas a vida tem que seguir, espero que estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, estou na minha humilde residência, espero que vocês também estejam na de vocês, beleza? Aula passada falamos sobre corpolatria, né? Que é o cuidado em excesso com o corpo, né? Aquela pessoa que tem um cuidado exagerado, a gente sabe que quase tudo em excesso é ruim. A única coisa, na verdade, que em excesso é bom é conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. A gente vai saber estar bem em todas as situações. Beleza? Falamos sobre os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, uso de anabolizantes, que também faz mal para o nosso corpo, as pessoas querem se adequar a padrões da sociedade e tudo mais. E falamos sobre os benefícios da atividade física e vamos entrar hoje em um deles, que é o quê? É o tratamento e a prevenção de doenças crônicas. E nós vamos falar sobre duas doenças principais, que são as doenças que mais vêm por recomendação médica, quando chega em academia, em algum espaço de atividade física, que é o quê? Diabetes e hipertensão arterial. Ambas estão no grupo de risco do coronavírus. Por quê? O problema da diabetes e da hipertensão não é apenas ela em si, são as consequências que essa doença traz. Além de já ser uma doença ruim, ela traz outras consequências, outras doenças e outros problemas, inclusive psicológicos. Beleza? Então será sobre a nossa aula de hoje. Vamos lá, primeiro a gente vai falar sobre diabetes, exercício físico e diabetes. Gente, de forma mais simples, o que é diabetes? É o excesso de açúcar no sangue. Mais uma vez a gente falando sobre excesso, né? Então, o excesso de açúcar no sangue leva a pessoa a ter diabetes, né? Mas como é que isso funciona? Isso acontece devido a o nosso corpo, o nosso organismo, ele produzir uma quantidade insuficiente de insulina ou essa insulina trabalhar de forma inadequada. Porque a insulina, ela é o hormônio que controla a glicemia no nosso organismo, no nosso sangue. Ela faz esse controle. Se a gente está produzindo uma quantidade de insulina pequena, então é lógico que ela não vai conseguir dar conta de todo o nosso corpo. Então a gente acaba não jogando esse excesso de açúcar fora e acaba ficando diabético, né? Isso aí também pode ser genética, né? Vem de pai para de pai para filho, de avô, enfim, é isso que acontece, certo? E assim, gente, a diabetes é uma doença muito séria, tá? Muito grave, tem várias consequências. Eu perdi meu pai em 2016 de diabetes, tá? Na verdade, para vocês verem, né, como a gente vê, ele não foi a morte dele, o laudo não foi como diabético. Ele morreu por insuficiência respiratória. A diabetes levou ele à insuficiência respiratória, que é um dos problemas de coronavírus. Mas vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa que tem diabetes, a primeira coisa que afeta é a visão e os membros inferiores. Gente, antes de meu pai falecer, meu pai teve que amputar as duas pernas. Ele teve que cortar as pernas, simplesmente. Aí você fala assim, nossa, triste, mas ele não cortou as pernas, tá? Eu sei que é pesado, mas é pra gente realmente se conscientizar. Você já tem uma idade legal que entende, de repente tem alguém na família. Meu pai, ele cortou os dois membros inferiores, a perna inteira. Não é só do joelho para baixo, a perna mais a coxa. Então você imagina a situação, tá? É algo assim realmente muito triste. Fora outras consequências que tiveram, tá? Mas assim, a gente aprende, né? Às vezes a gente toma umas porradas na vida que a gente tem que aprender, beleza? Então a diabetes é uma doença muito séria mesmo. Quais os fatores, gente, que levam a diabetes? Sedentarismo. O que é sedentarismo, gente? Falta de atividade física suficiente para o nosso organismo. Sedentária, pessoa que não pratica atividade física, não pratica esporte, beleza? Tabagismo, fumo, pessoa que fuma. Alimentação, né? Excesso de açúcar, refrigerante, gordura, doce, biscoito, tudo isso pode acarretar também a pessoa ser diabética. E eu também falei para vocês o quê? A genética, né? Isso aí pode vir de histórico familiar e também o excesso de peso, beleza? Esses são os fatores que levam à diabetes. Consequência da diabetes, gente. Aí que vem os problemas, né?
Caraca, tô com uma dor. É o último vídeo de vocês de hoje, tá? É o quarto. É... A diabetes, ela afeta a visão. Tô dando um exemplo prático, tá, gente? Que foi meu pai. Ele teve problema com visão, tá? Meu pai ficou com problema de visão. Ele parou de enxergar com os olhos. Aí, o que que afeta isso? Afeta o psicológico da pessoa. Você tem uma queda na sua autoestima. Abala o seu psicológico. Meu pai era uma pessoa superativa. Aí, primeira coisa, ele perdeu a visão. Ele não podia mais dirigir. Ele não podia mais sair na rua. Ele praticamente não enxergava. Logo depois, antes né, dele amputar a perna, ele teve que perder o dedão do pé. Aí, dificuldade para andar. Problemas psicológicos, ele já estava com a autoestima baixa. É outra coisa que afeta também. Impotência sexual. Imaginam, para o homem principalmente, né? Uma pessoa normalmente, um homem que tem uma virilidade, ele quer ser viril e ele perde. Então é algo que também afeta o psicológico dele. E eu vivi isso porque eu via meu pai, eu vi o quanto ele sofria com todas as consequências que a diabetes levou. Além de problemas nos rins, no coração, no peso. Então é uma doença muito séria. A diabetes é uma doença muito séria, tem que ser levada a sério. Quem tem na família, se tem o pai, a mãe, a tia, a avó, gente, acorda, tem que cuidar. Vocês têm que cuidar, eu tenho que cuidar. É lógico, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tenta o máximo, tá? Diminuir o açúcar, fazer exercício físico, tá? Então isso é muito importante. E onde a educação física, o exercício físico entra na diabetes, né? O exercício físico, uma das coisas que o exercício físico faz é ele estimula a produção de insulina no nosso organismo. Com o exercício físico, a produção de insulina ela é estimulada. E para que serve a insulina? Para controlar a quantidade de glicemia. Então, quando a pessoa pratica atividade física, ela vai estar aumentando a sua produção de insulina, provavelmente sendo suficiente para poder a pessoa ter uma baixa na glicemia dela, né? Aquele testezinho que a pessoa faz com o dedo, fura o dedo para tirar o sangue. Então, muitas pessoas conseguem. Você não cura o diabetes, tá? Você apenas controla. A pessoa que é diabética, ela vai ser diabética a vida inteira. Só que ela vai controlar. E muitas vezes a pessoa consegue controlar, gente, só com exercício físico e alimentação. Sem tomar remédio. Sem precisar seringa de aplicar insulina. Porque se você faz exercício físico e o seu corpo produz a insulina, não tem por que você estar injetando insulina. Então, exercício físico, importantíssimo, tá? Qual atividade física? Qualquer atividade física, natação, corrida, academia, bicicleta, né? Gente, exercício físico é a solução. E isso não sou eu, Luiz, professor de educação física do SEJA, que estou falando. Isso aí são os pesquisadores, os cientistas, os próprios pacientes que foram testados e obtiveram essa melhora. Beleza? Então, quem tem em casa, gente, leva a sério, tá? É uma doença muito triste. A gente não quer perder ninguém da nossa família e a gente também não quer morrer, né? Então, ó, corram atrás, hein, galera. Beleza? Segunda doença, hipertensão arterial. Eu acho que todo mundo tem alguém na família que tem. Ou pelo menos acha que tem. Tem alguém que fala assim, eu acho que minha pressão tá alta, eu tenho pressão alta. Porque a hipertensão, ela é uma doença, muitas das vezes, assintomática. Ela é uma doença invisível. A pessoa tem hipertensão e não sabe. E muitas das vezes, quando ela descobre, é durante ou depois que ela infarta. A pessoa tem um infarto, ela vai para o hospital, aí o médico vai fazer uma série de perguntas, pressão alta, não sei, nunca verifiquei no médico. Normalmente ele passa um teste, né? A pessoa tem que ficar com um aparelho durante 24 horas para verificar a pressão, e ela aí vem a saber que tem a hipertensão, que tem a pressão alta. Tá? Então é uma doença também muito perigosa. No que consiste a hipertensão? É o aumento, né, da pressão, é o aumento da pressão cardíaca que faz com que o coração ele faz um esforço físico maior do que o normal. O que é mais do que o normal é o que? É anormal. Então os batimentos cardíacos do coração que a gente tem normal, né, os batimentos, e o nosso coração ele tem uma maneira de fazer. Se a pressão está muito alta, ele tende a bater mais forte de forma anormal. Ele faz um esforço físico maior. Isso aí também gera sérias complicações e várias consequências que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Fatores de risco. Normalmente os fatores de risco dessas doenças crônicas, gente, são sempre os mesmos. Sedentarismo, falta de atividade física, fumo,
a alimentação, só que no caso da hipertensão já é o contrário, muitas das vezes é o excesso de sal. Diabetes, excesso de açúcar, certo? Hipertensão, excesso de sal. Lembra que eu falei no início da corpolatria? É o cuidado em excesso, que eu falei que tudo em excesso é ruim? Aí, o sal em excesso é ruim, o açúcar em excesso é ruim, o chocolate em excesso é ruim. Então, gente, a gente tem que controlar a nossa saúde. A gente está vendo o quanto nós estamos sofrendo. Mesmo você saudável, você está sofrendo. Você está dentro de casa, você não está indo para a escola. A galera que gosta do futebol não está jogando futebol. As meninas que também gostam de jogar futebol, que gostam de se divertir, gostam de ir no cinema. Tá difícil? Não tá? Então todo mundo está sofrendo. Cada um precisa cuidar da sua saúde. A saúde individual. Cada um tem que cuidar da sua para que o coletivo sobressaia. Beleza? O álcool também, tá? O álcool também pode levar à hipertensão arterial, tá? E as consequências? AVC, acidente vascular cerebral. Meu pai também teve, olha só, diabetes. Ela vai levando muitas coisas também. Leva a pressão também subia. Teve um AVC. E as pessoas normalmente quando tem AVC tem sequelas graves, tá? Quando ela não perde a vida, ela perde alguns movimentos. Ou fala, ela tem dificuldade na fala, dificuldade de raciocínio, então é uma coisa bem chata, tá? E a hipertensão arterial pode levar a um AVC. Infarto, né? Coração, ó, bum, pessoa pode levar a pessoa à morte. Normalmente, a pessoa não tem mais de 2 infartos. É lógico que tem pessoas que têm até 8, mas não é muito normal. Normalmente, no segundo, é fatal, tá? E normalmente também pessoas até 40 anos, quando ela tem um infarto, normalmente ela também vai a óbito, porque o nosso corpo não está preparado para isso, tá? A nossa é muito precoce, então ele não está preparado para que ele infarte e acaba, né, levando ao óbito. Problemas renais, problemas cardíacos, entre uma série de coisas que a hipertensão arterial também vai levar. Tá, beleza? E o exercício físico, o que acontece com o exercício físico? Ele auxilia na diminuição do número de batimentos cardíacos. Tá? Todos nós temos a frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o nosso coração bate por minuto. Tá? E todo mundo tem um limite máximo que o nosso coração pode bater por minuto. São fórmulas. Vamos supor, a fórmula mais simples de fazer é 220 menos a idade. Tá? Então, uma pessoa que tem 15 anos, a sua frequência máxima é 205, certo? Frequência máxima. Se passar disso, provavelmente a pessoa infarta, certo? Então, o exercício físico, ele melhora esse condicionamento cardiorrespiratório, que ele faz com que o coração da pessoa bata de uma maneira moderada e mesmo assim ele consegue ter um esforço físico. O coração dele não acelera tanto, a pessoa já tem um controle sobre os batimentos cardíacos. Se os batimentos cardíacos do coração estão controlados, ele está batendo de maneira adequada, nada fora do normal, então ele está controlando a pressão sanguínea. Então o exercício físico para hipertensão, ele é fundamental. Beleza, gente? A aula de hoje foi sobre isso, exercício físico aí, sobre a diabetes e a hipertensão arterial. Tem mais um vídeo, veja um vídeo, é bem curto e faça os exercícios, valeu? Beijo, qualquer dúvida, só tirar aí nos comentários. Um beijo, galera.